Informação, tá aí o Guilherme Perante ele trazendo detalhes novamente dessa situação. A promessa estava para esse mês, mas óbvio, a gente entende tudo que aconteceu aqui em Campinas durante o período de janeiro. Prioridade ficou para, na verdade, a situação urgente e emergente com as quedas, né, das árvores e outras situações envolvidas com as fortes chuvas que tivemos, né, no mês de janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre um balanço exatamente desse mês. Estamos em contato neste momento com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, a professora Ana Ávila. Muito bom dia, professora Ana Ávila. Bom dia, Paradela. Lembrando que a gente fala aqui no CBN Campinas essa situação que veio à tona, essa preocupação toda, tudo por causa do que aconteceu ao longo de dezembro e janeiro. Infelizmente tivemos 2 mortes aqui em Campinas com quedas de árvores, mas obviamente a gente não é contra as árvores. Por exemplo, nesse ponto aí a gente consegue perceber que as árvores que foram plantadas lá há muito tempo não são árvores para esse tipo de ambiente, uma via, né, como a abolição glicério. Então tem que colocar ali árvores específicas e, como disse até o comerciante, tem que ter a troca das árvores, né, dessa região, as árvores que tomam conta aí do canteiro central, já destruindo o canteiro e inclusive o pavimento. Mas, professora Ana Ávila, feito então esse alerta, como é que foi o mês de janeiro? A gente teve um período aí de fortes chuvas, chuvas concentradas em determinados dias e um dos mais chuvosos dos últimos tempos, né? Sim, nós tivemos aí o mês de janeiro com 380,7 milímetros. Ele ficou muito próximo ao janeiro de 2011 em termos de volume mensal total. É o sexto mês com relação aos dados do CEPAGRE, né? Nós temos aí mais de 30 anos de dados e esse é o sexto mês de janeiro que mais chove aqui na nossa região. Então, assim, se formos olhar em termos de número, assim, de volume total, claro, ele se destaca por ser um volume elevado, evidentemente. Mas uma das coisas que mais, assim, evidenciou e deu todo esse impacto na nossa cidade é a questão das chuvas virem em determinados eventos muito rápido, um grande volume em curto espaço de tempo, em alguns episódios, né? Então nós tivemos aí nos dias 17, 18, 19 de janeiro e também no comecinho do mês que teve um grande volume de chuva, né? Então, somado a esses eventos rápidos de chuva muito intensa, esse volume, e como você bem falou, né, Paradela, dezembro também já foi um volume de chuva acima da média. Então, isso tudo torna já um impacto ainda maior, né? Isso que chama a atenção. No total, professora, fechando o mês de janeiro, a gente teve quantos milímetros de chuva? 380,7, porque ontem a gente ainda teve chuva, né? Até a meia-noite a gente teve chuva. O total entre ontem à tarde e hoje pela manhã, a gente ainda teve aí no CEPAG em torno de 26 milímetros. Então a gente acabou aumentando um pouco mais esse volume que a gente vinha informando até ontem, né? Porque hoje encerrou o mês ainda, tivemos esse importante volume de chuva ontem na cidade. E é isso que a senhora colocou muito, muito bem. São 380 milímetros de chuva. Em 31 dias, seria uma média aí de 12 milímetros por dia. Uma chuva até considerada, mas nada assim alarmante, né? Se tivéssemos chuvas espaçadas ao longo do mês, né? O problema é que a gente teve aí alguns dias acima de 100, como aconteceu, né? Na semana retrasada, na quinta-feira, ou mesmo 70 milímetros também na semana retrasada. Por sinal, até se suspeitou em um determinado momento se tinha sido uma microexplosão ou não, né? Sim, exatamente. Foi um volume muito grande de chuva, foi acima de 100 milímetros em 24 horas, sendo que destes mais de 100 milímetros a gente teve entre 17,50 e 18 e 10, mais ou menos, nós tivemos 60 milímetros no dia 19, né? Então, 60 milímetros são 60 litros de água por metro quadrado num tempo de 20 minutos. Isso realmente é muita água. Quando cai numa região urbanizada, a força da água destrói realmente, né? E enche rapidamente. Então, é isso que chama atenção, além de granizo, dos ventos, né? Então, isso realmente foi
um destaque aí para o nosso mês de janeiro chuvoso e com esses eventos intensos. E o que explica esse janeiro? Ele já é mais chuvoso, obviamente, isso é uma questão. Mas o que explica a gente ter esse acumulado tão alto em determinados momentos, quando a gente pega a série histórica, ele está acima, realmente sendo o sexto agora, né, dessa série histórica. O que explica a gente ter esse acumulado alto e também ter esse acumulado alto, mas em dias não assim mais específicos, não uma coisa dividida, mas de maneira homogênea, mas tendo aí uma situação mais complicada, mesmo em determinadas datas? Olha, Paradela, a gente tem o mês de janeiro, em média, é o mais chuvoso de todos os outros meses, né? Nós temos 278 milímetros em média, é o mês que mais chove. Nós estamos numa região tropical, né? E as chuvas, elas aqui, elas têm essa característica de vir já mais concentradas, né? E nós tivemos fatores que favoreceram isso. No começo do mês de janeiro, tivemos a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno típico de verão que provocou chuva, né? E depois nós tivemos eventos, assim, a atmosfera ela ficou muito favorável, é como se ela tivesse todos os ingredientes para essa formação rápida de chuvas, né? Um sistema de baixa pressão em superfície e alta pressão em altos níveis na atmosfera. Então, como se a umidade, o calor, conseguisse rapidamente subir e formar nuvens intensas e localizadas de chuva. Então, além de Campinas, outras cidades da região também foram atingidas, mas são fenômenos que acabaram, e além do mais, a umidade proveniente da região amazônica. Então, esses fatores todos agindo simultaneamente fez com que a gente tivesse esse volume expressivo de chuva, né, praticamente em 3 dias. Vale lembrar, Paradela, também, que ontem também a gente não fala em termos de volume de chuva, mas também ontem tivemos um volume bastante expressivo de chuvas na cidade, né? Então ela veio concentrada, né, em determinados. Já tem essa tendência por conta da nossa região tropical e os fatores favoreceram atuando conjuntamente. Muito calor e umidade vindo da região amazônica foi o que também contribuiu. A gente consegue, professora Ana Ávila, agora pensar em como vai ser o ano de 2023? Porque no ano passado, quando a gente conversava, tinha determinados meses em que a gente fala, nossa, choveu bastante, mas no mês seguinte ficava bem aquém, até em números. Por exemplo, no ano passado, fevereiro, teve até uma queda, né, para 2022. Quando a gente fala de 2021, ele tem uma queda da área no volume total de chuvas. Como é que vai ser esse ano? Olha, a gente tem uma tendência, mas assim, quando a gente vai falando num período maior, a gente tem uma chance maior de erro, porque pode mudar, às vezes, em um sistema meteorológico muito potente e acaba, assim, saindo um pouco daquilo que a gente tem em termos climáticos médios, né? Agora, por exemplo, fevereiro a gente tem uma expectativa que fique de normal acima da média, né? Porque já começa o mês, né, com expectativa de bastante chuvas aí nos primeiros dias principalmente. E depois a gente tem uma expectativa de um outono mais dentro das condições de normalidade, né? Já a redução das chuvas aí a partir de março, abril, mas uma condição mais dentro da normalidade, né? Então, segue o que a gente chama de climatologia, né? A redução das chuvas, já um período com mais, né, baixa umidade, mas porém dentro de uma condição não é esperado, pelo menos por enquanto, que haja uma mudança muito grande, por exemplo, com relação à redução brusca das chuvas em um período mais seco. Não, espera-se uma condição mais dentro daquilo que a gente conhece. Isso é que os modelos estão apontando, né, pelo menos por enquanto. E professora, só para a gente finalizar, a gente citou agora há pouco, né, as chuvas há 2 semanas, né, daquela terça com 70 milímetros, aí com 125 na quinta-feira. E aí, naquele momento até se suspeitou, principalmente lá da terça-feira, poderia ter sido uma microexplosão, lembrando lá aqueles momentos de 2016. Isso foi descartado? Olha, não foi descartado, não. A gente não levantou um estudo mais específico, porque são situações assim que exigem uma dedicação, né? Porque é uma área muito curta, num curto espaço de tempo, né? Mas a gente, mesmo que não tenha sido, digamos,
uma microexplosão trata-se de um evento severo, por conta de todo o impacto, né? Porque às vezes a gente não consegue mensurar, né? Porque a gente não tem recurso, é uma área muito pequena, né? Mas o impacto disso é compatível, né? Então a gente pode, mesmo que não tenhamos assim que bater o martelo, né? Que seja uma microexplosão, mas o impacto e o dano é compatível com, haja vista o número de árvores, o tipo de, né, árvores que foram quebradas, né? Às vezes arrancadas ou até mesmo cortadas, né? Então realmente é um evento severo, quer dizer, não são aqueles eventos usuais que mesmo fiquem acima da média, não, esse destaca por conta dos danos, né? Mas de qualquer forma, mesmo que a gente não tenha essa nomenclatura, o impacto é compatível exatamente por conta do que aconteceu. Professora Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE, muito obrigado pela gentileza aqui de atender a CBN. Obrigada a você pela oportunidade de divulgarmos as nossas informações meteorológicas, né? Que isso chegue a um número maior de pessoas em termos assim de informação. Eu fico muito agradecida e um bom dia. Muito obrigado. Conversamos aqui com a professora Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE. CBN, a rádio que toca notícia.